Olá, muito bom dia para você. São 10 horas. Eu sou Márcia Asmar e o Boletim em Tempo desta quinta-feira está começando. Ontem, o governador Wilson Lima fez uma coletiva para apresentar as próximas ações do governo devido à situação carcerária do Amazonas. Entre as medidas, a cotação de preços para substituir a Humanizare. O contrato da empresa encerra no próximo sábado. O governador do Amazonas se reuniu com o gabinete de crise envolvendo os órgãos do sistema de segurança do estado. É um problema que se enfrenta nacionalmente, a crise no sistema prisional nacional. Segundo Wilson Lima, o ocorrido nas 4 unidades penitenciárias de Manaus foi uma situação surpresa, pois os primeiros ataques aconteceram durante visita de familiares e sem uso de armas. O governador também afirmou que todas as mortes estão diretamente relacionadas à briga entre integrantes de uma facção criminosa. Já havia um trabalho de inteligência indicando que havia um racha entre integrantes de uma mesma organização criminosa. Só que nós não sabíamos exatamente quem seriam os autores e também quem seriam as vítimas. E nós começamos a identificar isso ontem. E à medida em que aconteceram essas identificações, esses detentos eram retirados das celas. Pelo menos 200 detentos que estavam jurados de morte foram retirados. O governador Wilson Lima ainda afirmou que cerca de 100 homens da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária devem chegar a Manaus até o final desta semana para remodelar o sistema prisional do estado. Eu conversei com o ministro Sérgio Moro, que se colocou à disposição, inclusive já havia encaminhado no domingo uma equipe precursora da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária e hoje estão chegando 20 homens dessa Força Tarefa, que devem ficar aqui no prazo de 90 dias. Depois do massacre, o contrato com a Humanizare, empresa que administra o complexo penitenciário Anísio Jobim, vai terminar no dia 1º de junho. Uma cotação de preços já está em andamento para a contratação de uma nova empresa. E desde o início do ano que nós estamos trabalhando na formatação de uma licitação para que empresas sejam contratadas para a administração desse sistema prisional. E durante a tarde da terça-feira, 9 detentos apontados como os líderes dos assassinatos ocorridos no último domingo e na segunda-feira foram transferidos para presídios federais. Outros 20 também devem ser transferidos ainda esta semana. Quem traz os detalhes é a Mariana Rocha. É isso mesmo, os presos que foram transferidos aqui do Amazonas para presídios federais são criminosos de alta periculosidade, xerifes de cadeias, traficantes envolvidos em facções criminosas e homicidas. São eles, o Rivelino Miller é um dos citados na denúncia do Ministério Público como um dos envolvidos diretamente no massacre do complexo penitenciário Anísio Jobim no ano de 2017. Também foi transferido o Caroço ou Mano Leão, ele é apontado como um dos líderes desse massacre, ordenando as execuções. Ele já cumpriu pena em presídio federal em Campo Grande, mas retornou ao Compage em abril do ano passado. Tem também o Caneco, ele foi condenado a 15 anos e 6 meses de prisão pela tentativa de homicídio contra o atual ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, em 2006. Tem também o Anderson Gustavo Ferreira da Silva, ele cumpria a pena, acusado de participar da morte de uma criança de apenas 10 anos de idade aqui na capital, mas ele foi detido na época em Boa Vista. Tem também o Felipe Ribeiro, o Anjinho, é acusado de pelo menos 10 homicídios, também foi transferido. O Urso Branco, também conhecido como Leão, ele estava recolhido na unidade prisional do Puraquequara desde fevereiro de 2009 pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e formação de quadrilha. Ainda foi transferido o Adriano Monteiro, conhecido como Gordinho, do Comando Vermelho, preso por tráfico e homicídio. Além de Adeilton Gonçalves da Silva, que respondia pelo crime de tráfico de drogas, também foi transferido aí a um presídio federal. E tem também o Bruno Carvalho, conhecido como Bruno Fiel, que ele é traficante, também ex-integrante de uma facção criminosa que atua aqui no estado do Amazonas. Os locais para onde esses presos foram transferidos não foram divulgados para não atrapalhar aí os serviços de inteligência da polícia. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Mariana. O IML enfrenta dificuldades na liberação dos corpos do massacre. Os peritos reclamam das condições de trabalho. Quem conta essas informações para a gente é o Juliano Couto.
Infelizmente, o IML está tendo dificuldades na identificação e também na liberação desses corpos. Em relação à identificação, hoje ela está sendo feita através de manchas no corpo, sinais ou tatuagem, mas a própria presidente dos peritos disse à nossa equipe de reportagem que não é o procedimento correto, não é um método científico e isso acaba levando aí a uma liberação na hora de liberar o corpo para a família. Hoje, aqui no IML, a gente tem apenas 4 legistas e 1 odontolegista. E, de acordo com os peritos, apenas um carro coletor que faz a coletagem dos corpos aqui na cidade de Manaus. Um desses carros está aqui atrás da nossa equipe de reportagem. E aí, para dar suporte a essa situação, os carros que fazem remoção na região metropolitana da cidade também foram deslocados para cá. Alguns dos corpos ainda estão na câmara frigorífica, que está logo ali atrás da gente. O caminhão ainda está lá com cerca de 20 corpos que ainda aguardam a identificação e a liberação para os familiares. Hoje deve ter mais corpos aí sendo liberados. Está tendo uma dificuldade em relação aos peritos que estão trabalhando aí em forma de escala e também em forma de plantão. Outra informação que a gente tem também é em relação ao prédio em que os peritos atuam aqui na cidade de Manaus. Em 2017, quando houve esse grande massacre aí, o Instituto Médico Legal já havia mostrado que não tem mais condições de funcionar da forma em que está. E aí o prédio que funciona é esse que está aqui logo mais à frente, onde os peritos falam que é um prédio antigo, com estrutura antiga e que infelizmente não atende mais a demanda de uma grande metrópole como é a cidade de Manaus. Ainda hoje, alguns corpos devem ser liberados aos familiares e a gente vai continuar acompanhando toda essa situação. Eu volto aí ao estúdio. Obrigada, Juliano. E ontem à noite, funcionários de uma unidade básica de saúde tiveram que encerrar o expediente mais cedo por conta de ameaças feitas por bandidos. O caso foi registrado no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Esta unidade básica de saúde da zona leste fica aberta até às 9 da noite em dias comuns. Mas nesta terça-feira foi diferente. Bandidos exigiram que o lugar fosse fechado mais cedo. Funcionários e usuários ficaram aterrorizados. A gente já está assim, meio acostumado com a questão da violência, né? Então a gente sempre, se você vê, o Leandro Brilhante tem vários atos de violência, já sofreu vários atos de violência aqui. Acho que até vocês já vieram por aqui com a gente. Então já tivemos assalto, já tivemos, o secretário já veio aqui conosco, nós temos o nosso sistema de segurança e tal, mas assim, ainda passamos por alguns momentos assim bem difíceis. Foi uma usuária da unidade básica de saúde que alertou a direção sobre o toque de recolher. Ela disse que um grupo de suspeitos teriam sido os mandantes. Por conta disso, todos os comerciantes da região fecharam as portas cedo. Revoltado com a situação, o prefeito de Manaus esteve no local e ficou até o término do expediente da unidade. Eu achei um assinte tão grande. Toque de recolher é coisa de ditadura, isso aqui é uma democracia. E toque de recolher é coisa de governo ditatorial. E o tráfico não é governo, coisa nenhuma. Eles não são, eles são bandidos. A segurança foi reforçada na região. Isso aqui não pode ser terra de ninguém, não pode ser terra de traficantes, não pode ser terra de fora da lei, tem que ser terra de pessoas de bem, que precisam recuperar o seu amor próprio, a sua dignidade, o seu direito de ir e vir. Precisam recuperar suas vidas, ter suas vidas de volta. Com toda certeza. São 10 horas e 9 minutos. No próximo bloco, definido o calendário da reposição das aulas para os alunos da rede pública estadual de ensino. O boletim volta já já.